Tudo bem? Não, não, não. Esse é o pessoal que foi às 6 da manhã, né? Foi. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu venho lá da Era do Gelo. Você sabe onde é que é a Era do Gelo, não? Sabe onde que é? Curitiba. Curitiba é a Era do Gelo. Mas, ó, eu sou de lá, eu cumprimento as pessoas, dou bom dia, dou risada, conto piada, uso camisa de banda de rock de Nem startup, parece de certo? Curitiba. E posso fazer essa piada, vocês não. Ou tem alguém aqui de Curitiba, da Era do Gelo? Tem lá, então somos dois. A gente pode fazer piada, não pode? Pode, então tá bom. Beleza, gente, que legal, que privilégio. Pô, eu estava conversando com várias pessoas aqui no começo e fiquei encantado. Eu acho que só venho aqui para aprender, viu? Que bom. Seja bem-vindo, irmão. Sei que sua agenda é uma loucura, né? Você me ensinou o TQQ, né? Que é o Terça, Quarta, Quinta de São Paulo. Mora lá em Balneário Camboriú. E a gente estava junto na Go. Ele é fundador da Go New. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a Go New para a turma. Tô tentando entender, cara. Esse negócio de ecossistema que eu aprendi com você fica difícil a gente definir, né? Mas a Goril é um ecossistema que começou com um livro. Olha que interessante, né? Há 6 anos atrás, eu vendi uma empresa que eu tinha, segundo os advogados, na época. Se eu tivesse cuidado da tal da governança, os meus múltiplos teriam sido bem maiores. Então doeu no bolso. Como doeu no bolso, eu resolvi estudar esse negócio da governança. E aí acabei criando um método, um livro. Esse livro foi crescendo, virou uma escola. Hoje a gente tem uma comunidade, um ecossistema em torno disso, com alguns negócios. E essa é a GoNew. Ou seja, é a governança da nova economia, até porque as escolas tradicionais vieram muito lá de trás e você trouxe uma atualização. Por isso você usa a camiseta de startup, né? Isso, É isso isso, aí, isso rock and aí. roll, muito bom. E vocês viram o Mauro ontem falando aqui, né, turma? 330 milhões esse ano de faturamento e ele começou com governança há pouco tempo, né? Quando ele estava faturando 174 milhões. O que vocês ouviram? Por que ele fez a governança? O que ele está implementando e está levando a sério? Ele comprou a governança. Ó, é o quê? Dá resultado, o que mais? Valuation. Ele não falou que está falando toda hora com a turma da Faria Lima? O que ele quer fazer? Ele quer captar. Então, Anderson, queria que você, antes de falar como o empresário pode ganhar mais dinheiro com a governança, queria que você falasse um pouquinho dos números da GoNew, dos sócios da GoNew. E, cara, eu tô encantado porque a gente estava lá esses dias, eu acabei de fazer metade do Master. Vou ter que refazer, eu não passei. E Eu reprovou no programa de reprovei governança. Que absurdo. do Master de Governança, né? Mas é um programa maravilhoso que vai te dar uma base do que é a governança. Depois eu quero contar um pouquinho do meu testemunho como um cara que se formou como conselheiro e como que o empresário pode ganhar, não só no negócio, mas como o líder, e você tem experiência disso também, mas eu queria dar um depoimento. Então, fala primeiro o tamanho de GoNew, porque a turma às vezes não entende. Legal. Bom, acho que a primeira coisa para dizer é que a gente tem hoje um ecossistema de 200 sócios, né? Então, quem está falando aqui é que tem pingas e tombos de ter 200 sócios. Quem tem aí mais de 10 sócios? Levanta a mão. Ó, meu amigo, vamos falar depois, né? Quem tem, sei lá, mais de 5? A gente tentar ver. Carol. Olha só, Ali, ó, o Rogério também. algumas pessoas. Então, existem a vontade de ter, vale? Vale também. Beleza. Você sabe que a Agoniel acabou virando essa escola onde professores e alunos são sócios da escola, no movimento que até o Felipe me inspira muito também com as questões de ecossistema e tal. Números. É meio difícil, hoje os negócios de educação que prosperam, né? Eles não podem ter um fim em si mesmo a educação, né? Eles têm que ser uma camada. Na verdade, nós temos que criar negócios onde uma das camadas é a educação, e aí
vocês podem falar também com propriedade aqui. Acho que todo o ecossistema que a MLS tem e que o Felipe faz parte é muito isso, né? É que a gente acople aos nossos negócios camadas de educação. Só que a gente pensou nisso lá atrás. Há 7 anos atrás eu fiz o livro, aí o livro foi crescendo e tal, e eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu também não entendia muito sobre todas as dimensões que a governança representa. Fomos crescendo, voltando aos números. Um livro, 7 anos depois, virou só neste negócio 20 milhões de faturamento. Não é muito, mas se você parar para pensar que eu nunca gastei R$ 1 de ads, Facebook e Google, e um livro virou 20 milhões de faturamento, não é comum, concorda? Então, acho que esses são alguns dos números rápidos, assim, quantidade de sócios, o faturamento da escola, expressivamente, Muito bom. porque também é um trabalho mais intimista que nós fazemos, né? Aliás, está É aqui o uma Samuca, boutique, né? né? Samuca fez o Master também, né? E o C2I também, que é o programa de conselheiros para inovação que a gente tem. Excelente. Cara, você falou 200 sócios, mas você fala assim, 200 sócios. Mas quem são alguns desses 200 sócios? Que eu acho que Legal. tem que nomear essa turma Cara, aí, aí além do é Anderson. por Deus mesmo, cara, porque eu sou um cara lá do interior, da Era do Gelo, né? Só Deus mesmo para abrir caminhos assim para um cara que não era Faria Limer, né? Não era de São Paulo, não era judeu, não, não tinha nada disso, para levantar aqui uma escola que hoje é a terceira maior escola do Brasil desse tema, né? Originalmente você tem, não sei se alguém já ouviu falar aqui, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, né? Tem um trabalho muito bonito há 20 anos, a gente respeita muito. Tem também a Fundação Dom Cabral de Minas, que faz um trabalho Famosíssimo também também. muito legal. Aham. Só que quando a gente nasceu, 7 anos atrás, eram só as duas. E esse tema, a gente refuta ele. A gente acha, né? Eu sempre brinco assim nas palestras. Se você perguntar o que é governança para um advogado, ele vai responder o quê? Temos advogados aqui? Tem. Tranquilo, ninguém é perfeito, pode levantar a mão. Se você perguntar o que é governança para advogado, vou brincar aqui, vai dizer o quê? Compliance. Se você perguntar o que é governança para contadores, temos contadores aqui, contabilistas? Tem Tem. alguns. Ninguém é perfeito também, fique tranquilo, né? Provavelmente vocês responderão accountability, prestação de contas. Governança é isso, né? Talvez. Estou aqui exercitando. Se você perguntar para nós aqui, genuínos empreendedores brasileiros, raiz, o que é governança? É o saco, é isso aí. Quem mais? Quem dá mais? Hã? Burocracia, certo? Trava. Normalmente o cara vai responder assim, cara, vamos fazer assim, vamos falar disso semana que vem, eu estou preocupado em vender, estou preocupado em fazer outra coisa, e a última, você não quer nem definir o que é, na verdade? Não é uma prioridade. E isso é uma coisa que a GoNew veio quebrando ao longo desse tempo, porque, de fato, e o Felipe me fez uma provocação ontem, ele falou assim, Anderson, como é que a governança traz dinheiro para a mesa? Né? Mas calma. Tá bom. Não queima, né? Eu quero falar dos sócios. Sócios, perdão. Dos Professor sócios. é uma coisa. Sócios. Hoje, nesse processo que a gente foi crescendo e foi desenvolvendo, eu acabei comprando uma empresa do Ricardo Amorim, né, que é a AAA, não sei se vocês já ouviram falar, a Inovação. Então, que é o Ricardo Amorim, o Ricardo Amorim, o Arthur Igreja Igreja e o Alan Costa. o 2 Alan anos Costa. atrás a gente comprou essa empresa, aí a comunidade saiu de 30 mil pessoas para 150 mil pessoas. São mais de 20 mil empresas que vieram também, porque o AAA ele nasceu B2C, assinatura, não sei se eventualmente alguém chegou a assinar, e depois ele foi para um B2B, e foi um movimento muito audacioso. Então, aí vieram os 3, mas, na verdade, junto desses 200 sócios, eu tenho hoje João Kepler, é sócio da GoNew, Sandro Magaldi é sócio da GoNew, o próprio Ricardo Amorim, assim, são dezenas e dezenas de pessoas assim que são personalidades. Por quê? Quando eu criei, eu não tinha muita grana para pagar um Ricardo Amorim para ir dar aula para nós. Foi por limitação. Como é que a gente inova? Na escassez, não é verdade? Cara, e aí a ideia que eu tive foi, eu vou dar um equity para esses caras e bora. Aí vieram Sandro Magaldi, João Kepler, Fábio Pova, que é o cara que fundou o iFood, o professor nosso, teve com ele na... Bom demais também o cara. Cara espetacular, o cara um dos fundadores do iFood, quer dizer, assim, não precisa falar muita coisa, né? Animal. Diego Barreto, que é o atual CEO também do iFood, também está com a gente. Então, assim, tem pessoas muito... Eu sou muito abençoado nesse sentido de ter sócios Legal. desse quilate. E aí vocês receberam um investimento da Anima? A gente foi recebendo de alguns fundos profissionais também, Legal. tá? Nessa história. Conta só Então, um o primeiro pouquinho. que a gente recebeu foi da Bossa Nova,
do Da Kepler. Mossa. Aham. Depois, nós recebemos de um fundo do Grupo Globo, né? E também do pessoal da Gazeta do Povo, que é um jornal que nasceu em Curitiba, mas hoje expandiu, né? Então, nós fomos investidos por eles também. E aí, mais recentemente, a HSM, vocês conhecem a HSM, a antiga HSM. revista e tal. Então, eles entraram também no cap table da GoNew. E agora, em dezembro, a gente assinou um deal, que é uma outra empresa que nós criamos, que é a GoNew Empresas, que é uma JV da GoNew, pequenininha, com a Anima, que é um fundo, é uma empresa de 5 bi na Bolsa de Educação, 5 bi. que ela é dona de dezenas e dezenas de universidades. Ela foi uma das grandes consolidadoras da educação tradicional no Brasil. Somos sócios deles agora. Tá mal de sócio, tá mal de sócio. Tem um desafio aí, né? Tem. Cara, e assim, o que me chamou a atenção na GoNew é que a gente, além de princípios e valores muito próximos, a gente tem pensamentos bem alinhados em questão de, cara, ecossistema, né, essas comunidades de aprendizado, de plataforma, né, de sociedade. Então, isso aproximou demais a gente. Agora eu queria que você falasse um pouquinho para a turma como que o empresário ganha mais dinheiro com a governança. Não ganha, mas... Não ganha, ele Indo faz. da linha lá do colégio. Quem Como é que ganha é teu nome? criança, né? Que o pessoal tá falando, mendigo. O Henrique falou, é um saco. Como é que ele faz, né? A gente aprendeu. Diante da tua provocação ontem, o que eu fiz? Falei, cara, sabe que é uma ótima, né? Felipe sempre muito perspicaz, né? Falei, cara, deixa eu provocar a comunidade lá. Aí eu coloquei nas redes, a gente teve mais ou menos umas 450 contribuições rapidamente. Eu falei, como que a governança traz mais dinheiro para a mesa, né? 52%, não sou eu que estou falando, é a própria comunidade dos aluminais da GoNew lá. 52% das pessoas falaram o seguinte: gera confiança e capital. Tá? Eu aprendi com o pessoal da família do UOL, né, Frias, que, cara, se eu tiver 51% do meu negócio, da minha empresa, bicho, e eu tiver sócios que me alavanquem, que tragam recursos, que me deem mais capacidade, mais altivez, porque no final do dia nós sabemos que caixa é rei, né? Mas mais do que isso, caixa é altivez para a gente poder arriscar mais. Porque no final do dia, olha que paradoxo, né? As nossas decisões nos negócios, e governança acelera decisões, concorda? Na medida que ela disciplina, ela melhora isso, ela dá mais transparência, mais equidade das coisas, ela acelera as decisões. Então, é uma outra forma também de gerar dinheiro, é você tomar decisões rápidas. Aliás, 12% das pessoas responderam tomar decisões mais velozes. Ó, isso às vezes para quem não conhece muito governança, que você falou, são várias coisas que são governança. Por exemplo, um CFO, governança é o quê? O que é a governança? É isso, orçamento, né? O respeito ao orçamento, não é isso? Sim. É isso. Planejamento orçamentário, né? Para um advogado ali na questão do acordo de sócios, mas tem uma engrenagem, né? Vamos falar disso. Tá, tem a engrenagem. Ou seja, são todas essas coisas que ajudam. Mas o empresário acha que se eu tiver tudo isso, eu estou amarrado. Se eu tiver tudo isso, a minha decisão não é rápida. Eu não consigo inovar. Então, como é que a gente educa a turma? Como é que a sua turma fala que é um processo mais rápido? Se no consciente coletivo, só para medir aqui, alguém acha que é um pouquinho mais lento quando você bota a governança, que você tem que reunir sócios, tem Pode que fazer falar, gente. Não é porque assembleia, eu estou aqui, você não. tem não sei o quê. Levanta a mão. Fala aqui na lente da verdade. Só tem duas turmas, né? Posso fazer aquela brincadeira? Eu fiz numa livezinha que nós fizemos de aquecimento. Posso? Pode. Para que serve o freio? Não vale a responder turma que quem estava tava lá. na Não live. vale a turma que estava lá. Para que serve o freio? Para acelerar mais, gente. O carro, se ele não tivesse freio, nós ia ter que andar muito devagarinho. Concorda? A bicicleta, né? Quem nunca na infância perdeu o freio da bicicleta? Não foi para ladeira. Então, mas qual é este freio? A discussão não é se precisa ou não. Qual é o calibre? Qual é o sum control dessa história? Então, acho que aqui está, na medida em que a gente é
reticente em relação a isso, vai acontecer o que aconteceu comigo. Se eu tivesse vendido a minha empresa com governança, eu estava nas Bahamas agora, com todo carinho, com vocês e tal, eu não estaria aqui. Tá entendendo? Eu não estaria no Alphaville, estaria nas Bahamas. Não estaria morando em Balneário Camboriú. É que a minha Flórida, com o meu êxito, eu consegui chegar na Santa e Bela Catarina, certo? E sair do frio, pelo menos, de Curitiba. E já é um Beleza. avanço, já é um avanço. Ok, para o garoto pobre, né, que não tinha geladeira em casa aos 14 anos, tá bom. Mas eu estaria nas Bahamas se eu tivesse cuidado um pouquinho dessa governança. Então, eu acho que é por aí. A gente não pode ter crenças limitantes do ponto de vista dessa questão da governança. O que nós temos que entender é colocar ela em perspectiva. Aí deixa eu dar um exemplo muito simples aqui. Vamos supor que todos nós fôssemos sócios agora do Felipe. E eu tenho certeza que vocês vão ser, né? Para a gente fazer esse negócio. E eu também. Estou dentro aqui para a gente fazer esse negócio de BI aí. Beleza? Bora. Olha só. Estamos aqui. Aqui não é já uma. Aqui é uma assembleia, né? Com esse tanto de gente aí que já está grande. Mas vamos supor que todos nós fôssemos sócios. Vamos fazer um jogral aqui? Vamos. Nós precisamos definir prioridades. Né? Nós temos prioridades na vida, cada um de nós aqui, certo? Então vamos lá. Vamos escolher entre 3 aqui. Levantem a mão. Entre 3 opções, eu vou dar as 3 opções, depois vocês levantam. Primeira opção, prioridade número 1 na sua vida é sua empresa. Ah, não, mas por quê? Não, porque eu agora, sei lá, não cuidei bem do que eu deveria, que é a família, e aí me separei, agora estou focado nisso. Eu sou jovem, tenho 20 e poucos anos, e meu foco é realmente agora, esse período eu vou me dedicar com número 1. Tem algum problema em dedicar um período e ser a prioridade o negócio? Não, às vezes são situações mesmo. Beleza. Opção número 2. Esse é para aquele pessoal que é para a gente capturar aqui e mandar para o cônjuge que não estiver aqui e tal. É a família, né? Aí você escolhe a opção 2, tá bom? Não, prioridade número 1 para mim é a família. Beleza. Prioridade número 3. Você mesmo. E aí? Se é para escolher uma agora, o negócio, levanta a mão quem escolhe o negócio. Quero ver os corajosos aí. Isso aí. Essa parte não mostra para o cônjuge, vocês não estão ferrados. Hoje é sexta-feira, danos. Quem escolhe a opção número 2? Família. Tá bom, pessoal que quer ter a gravação do corte para mandar, tá bom, beleza. Olha só, a pergunta aqui não é o que você deseja, não é o que você gostaria, é o que de fato você está fazendo hoje. É diferente. Será que a família... então faz de novo, né? Vamos lá, vamos fazer de novo. Quem hoje está priorizando o negócio na vida? Aí, mudou. Obrigado, Samuca. Quem hoje está priorizando família? Beleza. Quem hoje está priorizando você mesmo? Você mesmo é saúde pessoal, work-life balance, né? Mas tem que estabelecer uma só. Tem que escolher uma só. Aí que começa a ficar difícil. Agora, vejam, aqui a gente mais ou menos dividiu 1/3, 1/3, 1/3. Foi mais ou menos o resultado aqui. Tem alguém certo e errado aqui? Sabe qual que é o erro? A gente não alinha sobre isso com nossos sócios. A gente não conversa sobre isso com os nossos sócios. E o problemaço que é a governança, mas que eu tenho um livro que nem chama de governança. Aliás, o livro chama Academia de Sócios. Nós vamos disponibilizar aqui para vocês. Academia de Sócios, eu fiz questão de não colocar a palavra governança no livro inteiro. Mas é governança. Mínimo múltiplo comum de qualquer negócio que a gente vai empreender, tendo CNPJ ou não, é o quê, Felipe? A relação entre sócios. Você está na mesa de bar, na mesa de vinho, você está lá em Floripa com o Felipe, lá você tem uma ideia sobre alguma coisa. Eu estava conversando com algumas pessoas aqui, queridos, David, cadê? Né? E aí ele estava falando, pô, a gente aqui está pensando no negócio, tal, não sei o quê. Começou. Mas daí como é que eu alinho? Esse método que eu desenvolvi, a Academia de Sócios, tem 4 quadrantes. Primeiro, princípios. Segundo, expectativas. Anota aí, turma. Isso é bem legal. Eu estou resumindo aqui o livro todo, tá? Estou resumindo o livro todo. Primeiro, princípios. Segundo, expectativas. Terceiro, entregas. O que cada um entrega. Quarto, algum controle, porque também tem que ser estabelecido. Então é só o quarto.
Vamos lá. Princípios. Tem que alinhar os princípios. Lá na frente isso vai se traduzir em alguma coisa de governança, em códigos de conduta. Esquece. Na mesa do vinho, nas tuas orações, lá na sua igreja, você está começando a pensar na coisa, você tem que pensar o seguinte: o que eu aceito e o que eu não aceito desse negócio. É uma pergunta auxiliar dessa dimensão de princípios. Quem aqui já se perguntou, entre você mesmo, no teu travesseiro e os teus sócios, o que você aceita desse negócio? O que eu aceito desse negócio? E o que eu não aceito? Segundo quadrante, expectativas. O que eu quero desse negócio e o que eu não quero, o que nós não queremos que esse negócio seja. Gente, esse negócio do o que eu não quero, o que eu não aceito, quem tem acordo de sócio escrito aqui? Algumas pessoas têm. Eu aposto com vocês que isso não está no acordo de sócio de vocês. O que eu não aceito desse negócio, o que eu não quero que esse negócio seja. E é isso que está o perigo. Como é que eu foco? Que eu aprendi com esse meu querido aqui. Como é que eu foco se no mais íntimo da minha relação com os meus sócios eu não estou deixando claro que eu não aceito determinada coisa, que eu não quero determinada coisa para esse negócio. Terceiro, só para fechar, entregas. O que cada um entrega para o negócio. Eu cuido dos números. Eu não cuido dos números, eu cuido da venda. E o que eu não entrego para o negócio. Eu não gosto de atender cliente. A gente não estabelece, de novo, ninguém morre de notícia ruim nos negócios e na governança, mas morre de susto. A gente não conversa sobre essas coisas e aí no dia a dia intenso do crescimento da coisa começa os problemas nas relações. Eu recebi de Deus, desculpe aqui com respeito a todas as crenças, uma palavra. Nós precisamos curar as relações de sócios desse país. Existem 15 milhões de pessoas que têm um sócio. Existem 5 milhões de pessoas que investem na Bolsa, que é um outro tipo de equity, concordam? Investir na Bolsa, quem investe aqui? Quero ser amigo de vocês aí, tem grana. 5 milhões de pessoas. 3 vezes mais pessoas têm um outro tipo de equity, que é sociedade. Agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas vocês já ouviram falando sobre como é ter investimento na Bolsa? Quantos influencers tem? Quantos conteudistas? Centenas, milhares de pessoas? Barsi pai, Barsi filha, primo rico, primo pobre, tem tudo. Certo? Desquitado, inteligente, casado, desquitado, financeiro, tem tudo. Quantas pessoas você já ouviu com esse pitch aqui dizendo sobre como é ter um bom sócio? Você lembra de alguém assim rápido conhecido? Não. Não, né? Então, prazer. Eu sou o Anderson. Eu sou o Anderson Vaz. Uma salva de palmas. Ó, faltou o quarto item. Eu sei que você entrou na paixão, mas é o quarto agora, só para responder o Edu lá. Sum Control. Que é o Sum Control. Só que eu só discuto esse quarto depois dos 3 primeiros. O que é o Sum Control? O que é o algum controle? O que é esse algum controle? O que é? A partir do momento que você entendeu que tem um certo alinhamento, e eu não estou falando aqui que princípios, expectativas e entregas tem que ser 100% tudo lindo para você fazer o negócio. Não, a complementariedade é muito importante aí. Mas é o seguinte, partiu-se da premissa e vamos avançar, aí o passinho 2 é estabelecer minimamente alguns controles. Dá um exemplo. Exemplo, eu, por exemplo, tinha um sócio, 20 anos mais velho que eu, foi onde eu aprendi muito sobre isso. A gente começou a empresa nós dois, sozinhos. O que nós fizemos quando nós estávamos discutindo essas coisas? Vamos criar aqui um código de conduta. Não tem tempo para escrever nada, não tem política de não sei o quê, não tem tempo. Todos sabem aqui que não tem tempo para nada. A gente falou o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, tem um cara aí de uns 2000 anos atrás que deixou umas regrinhas. 10 mandamentos. Então vamos fazer o seguinte, a nossa regra aqui é não matarás, não roubarás, certo? Já está valendo, certo? Então, assim, esse é algum controle, por exemplo, dando um exemplo mais legal, uma vez por semana, eu e ele, era só nós dois da empresa, essa que eu vendi, a gente se reunia e almoçava, não para falar dos números, das propostas, do negócio.
a gente se reunia e almoçava para ter uma espécie de embrião do que no futuro foi uma reunião de conselho, e que trata da propriedade, trata de como é que você está, cara, enquanto empresário aqui. E você, como é que está? Como é que está a sua família? Como é que está? É um almoço. Lá na frente, nós vamos falar de ter uma cadência, uma reunião de conselho, etc. Então, esse sum control é aquilo que você vai... A governança mais pesada, ela tem 47 fundamentos. É muita coisa, para qualquer empresa. Isso foi criado lá atrás para as empresas de capital aberto. Agora, quais dos 47 são aplicáveis ao seu negócio hoje? Cara, isso é uma outra coisa, Anderson. E quais dos 47 são aplicados daqui a 6 meses, quando você atingir 30% mais de faturamento? Crie o seu roadmap, assim como você cria um roadmap de produto, empreendedor que tem preocupação com o equity, de não fazer o que aconteceu comigo, cria o teu roadmap de governança. Você sabe que você precisa daquilo, não é a hora, mas você coloca para daqui a 6 meses, para daqui um certo KPI que você atingir, alguma coisa assim. Desculpa te interromper aquela hora, mas é que veio um insight na minha cabeça. Primeiro, por que que o empreendedor não gosta ou não entende governança? Ignorância. Depois, ele não pensa em equity. Eu não pensava em equity, gente. Pensava em dividendos. Até que o Flávio chegou e deu uma paulada na minha cara, falando que o dividendos é a gorjeta do empresário e a verdadeira riqueza é o equity. Se a gente fizer uma conta simples, o equity adianta 10, 20 anos de dividendos. Então, você não vai ser para sempre. Você pode ter um negócio que escalou, que tem um valor, você vai usar algumas alavancas, capital e etc. Quanto melhor você estiver preparado... Sócios é uma alavanca para isso? Sócios é uma alavanca. Cara, então assim, eu acho que a gente tem que educar mais o empresário. Primeiro, o teu negócio é mais do que dividendos. Você tem que querer crescer, é possível crescer sem perder a alma, com a estrutura certa. Você precisa de duas inteligências, que é a junção dos mundos que a gente está propondo aqui. Inteligência da expansão. Vocês viram o Flávio? Expansão. O Edio, expansão. Felipe? Expansão. Eu não sou o cara de gestão. O El é. O DJ é. A Mai é. A Ju tá no meio caminho. Mas todo mundo pode ter um 80-20, né? Eu não posso ser só expansão. Eu tenho que ter o 20 ali de entender esse negócio. Assim como a estrutura também precisa entender isso aqui. Eu acho que é essa união dessas forças que é o que a gente está propondo aqui, né? E já dando um spoiler do que a gente vai propor. Mas agora caiu a ficha que se você tem as coisas escritas e combinadas, é mais fácil, é mais rápido, porque você não fica no emocional. Porque no dia a dia é emocional, não é, gente? No dia a dia não é emocional o jogo? É, cara. Porque a frustração é a família, mudou, não sei o quê, o casamento, filha, pá, o cliente, o sócio. É uma montanha de emoções. Se está escrito e você tem um processo, é legal. Agora, o que eu acho que muita gente erra, os agentes de governança, que você tem conscientizado, por isso que eu me aproximei muito de você, que é pegar um freio de um caminhão, colocar numa bicicleta, pô. Não dá. Não é isso? Não dá. Então, o roadmap, para mim, vai ser interessantíssimo. Quero entender mais sobre isso. Como que a gente pode fazer, você deve ter isso, né? Aplicar um diagnóstico na turma, entender o que eles... O score. Como Tem é tudo o isso? sum, né, de O cada sum. um aqui? Tem isso? Tem. Existem 14 fatores que influenciam o teu nível do freio, o teu nível de controle. Mas tem uma ferramenta para isso? Tem, a gente tem um Já tem. assessment inteiro sobre isso. Já está plataformizado? Já está com a IA? Já está tudo? E vamos conectar com Então o tá. teu ecossistema. Bora. Bora. Turma, boa notícia agora que o Anderson... Você tem que ir embora, né, Anderson? Eu tenho que ir embora correndo para Guarulhos agora. Pergunta é R$100, eu estou monetizando, porque esse negócio de governança cara, não dá dinheiro. Ele tem que ir. Senão ele vai perder o voo, tá? Mas vamos lá, uma lá, vai. Pode Só ser? uma? Uma. Mas sim, ó, E eu quero 39 deixar segundos, vai. Eu quero deixar um presente com vocês aqui, vai lá. É, não, Eu fui que a gente tem que fazer Vou direto ao ponto. Fui convidado para ingressar em uma sociedade com um cara que tem um grupo de empresas. Eu trabalho com aceleração de empresas, também sou conselheiro pela Dom Cabral, sou embaixador da Dom Cabral, legal. A gente sabe a importância da governança, mas na empresa pequena, de sócio, de dono, a gente sabe a loucura que é. E esse cara é um doido. E ele tem mais ou menos a minha idade, mas ele é doido. Eu já passei da doideira, já quebrei uma empresa, então não quero mais essa doideira. Quero mais, eu levantei a mão na hora da família. Qual conselho você me dá para ingressar numa loucura dessa com um cara que é doido,
que eu alinho, assim? É uma Eu pergunta acho que meio... essa aí não vai dar pra Você tem- responder Você ainda. tem vela aí? Você tem Manda vela uma aí? caixinha pra ele que enquanto ele estiver no Uber, ele vai te responder. Reza, Eu, reza. não, eu mando. Não, conversa, cara. A gente tem 2 ouvidos Tá. e uma boquinha. Mas tem perigo. É a mesma coisa namorar com moça rica, né? Você fala, puta, eu não vou conseguir pagar esse vinho que ele escolheu. Então, essa é a preocupação que dá, entendeu? Gente, uma Mas é salva, melhor segurar touro ladeira abaixo do que empurrar burro ladeira Verdade. é isso. Valeu. Uma salva de palmas, então, Vamos lá. turma. Verdade. Deixar. Eu termino. Ainda antes de fechar, mas vai. Eu termino o livro de Governança e Nova Economia, que é o azulzinho aqui, que o Samuca tem na casa dele lá. Tenho certeza que está segurando uns. Comprei uns pra pau lá. turma aqui também. Com essa frase aqui, ó. Credibilidade é o nosso maior ativo. No final do dia, a governança gera essa credibilidade. Por quê, gente? Porque numa nova economia, diferente de anos atrás, em que a gente fazia um negócio só e tal, olha aqui, olha a possibilidade, olha o que esse cara está inspirando a gente. Com certeza nós vamos ter mais negócios nessa nova economia. Alguns vão dar certo, outros não. E se nós tivermos algum controle, alguma governança, nós teremos a credibilidade de, independente dos negócios não darem certo, a gente conseguir fazer outros. Concorda? Então, a governança, no final do dia, te constrói o teu maior ativo, que é a credibilidade. Baita. Aqui está se você tiver mais interesse de baixar um pouquinho desses livros e tal, tá o QR Code aí para vocês, tá? Mas a gente vai estar fazendo coisas juntos aqui com o Felipe, conectando os ecossistemas. Ele tem uma coisa muito legal aqui que eu não consegui desenvolver, que é essa coisa da gente unir esses 2 mundos, né? Não adianta ter só velocidade, também não adianta ter só controle, né? Então é isso que a gente está juntos fazendo aqui, porque o que nos une é um propósito maior. E eu nunca vi alguém falar de governança tão apaixonadamente com você, meu irmão. Uma salva de palmas pra Valeu, nós. valeu. Onde mais?